Vocês estão me ouvindo, não? Oi. Oi, Carmen, boa noite. Oi, Ed. Gente, vocês não sabem a minha felicidade desse ser humano maravilhoso ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço muito, muito, muito. Nossa, uma alegria imensa falar com Gente, você. tô amando você ter aceitado, viu, Ed? Eu admiro muito o seu trabalho. E eu vou apresentar você para o meu público e depois me apresento para o seu público também, tá? Tá joia. Gente, eu vou ter que ler o currículo dessa pessoa, porque ele é um testamento, ele não é um currículo, viu? Olha, a Denise é fonoaudióloga, formada pela USP há 19 anos. Ela é mestre em linguística pelo UNB, especialista em transtorno no desenvolvimento há mais de 10 anos e trabalha exclusivamente com desenvolvimento precoce há 5 anos, já que ela está nessa luta aí para ajudar a desenvolver os nossos pequenos, né? Isso E aí. mais especificamente, trabalhando com famílias no Brasil e exterior com uma proposta de intervenção intensiva e global no desenvolvimento. Então, essa mulher é uma enciclopédia viva, né? Muito obrigada novamente de ter aceitado o nosso Eu que agradeço convite. muito. Isso. E agora eu vou contar para vocês por que eu conheço a Dinises e por que ela é tão importante para mim e por que eu sigo a Tato Desenvolvimento. Eu sou mãe de 2 filhos e o meu caçulinho, vou contar de forma resumida, porque a história sempre é grande, né, Diniz? O meu caçulinho, ele apresentou atraso no desenvolvimento. Quando ele teve 2 aninhos, a gente desconfiou que ele estava atrasadinho e eu fui buscar muitas informações, né? Porque a gente que é mãe, preocupada, a gente quer saber o que está acontecendo. E aí eu tenho uma amiga em comum com a Ednice, Ana Paula, e ela informou, olha, eu tenho uma amiga que é maravilhosa, ela tem um Instagram maravilhoso, tem um monte de informação bacana, e você vai amar. E entrei em contato lá com a Tata, a Ednice está sempre tirando as dúvidas, maravilhosa. Então, estamos aí. Por isso que a Ednice está na minha vida. E hoje ela é minha cliente também, gente, cliente da Sem Terra. dúvida. Isso aí. Isso. Denise, o objetivo de ter te convidado, né, para fazer essa live com a gente, é uma conversa mesmo, porque a gente que é mãe, que tem os filhos que tem atraso no desenvolvimento, a gente não está preparado para esse mundo novo que é apresentado para a gente, né? Sem E dúvida. a gente fica muito à mercê dos profissionais. E profissional de saúde, especialmente saúde mental, tem que ter um cuidado, tem que ter um conhecimento, né, para nos ajudar a transponer Sem esses dúvida. entraves, né, no desenvolvimento dos nossos filhos. E aí, sabendo da sua expertise, né, falei, vou procurar a Ednizes para ajudar a gente a tirar um pouco dessas dúvidas, né, dessas famílias, Sem inclusive dúvida. minhas também. Então, eu vou te fazer algumas perguntas e você fica à vontade para falar, de acordo com o seu conhecimento e a sua experiência, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Gente, vou perguntar para a Ednizes o seguinte. Quando, Ednizes, a gente pode desconfiar que os nossos filhos estão com algum atraso? Como? Ótima pergunta, ótima pergunta. Desde sempre, Nath. Por quê? E esse foi um dos meus objetivos principais ao desenvolver o curso que eu gravei e construí aí, focando bastante também nessa questão dos pais, né? O desenvolvimento, ele é uma, uma série de eventos em cadeia que vão acontecendo numa sequência e de eventos que têm relação uns com os outros. Então, eu tenho aquisições em determinadas fases que dependem das aquisições prévias, né? Essas aquisições prévias a gente chama de pré-requisitos para que a criança adquira e desenvolva as habilidades que são previstas numa outra fase. Então, desde que a criança nasce, a gente tem marcadores específicos para cada fase do desenvolvimento. Então, um bebê recém-nascido eu tenho habilidades específicas que eu espero que ele tenha logo ao nascer. Então, tem certas características que se ele não apresenta ao nascer,
eu já preciso estar atento e procurar ajuda, e procurar orientação, e procurar uma avaliação. E, se necessário, uma intervenção. Com 1 mês de vida, essas habilidades já são outras. E ele só vai poder adquirir essas habilidades próprias de 1 mês de vida se ele tiver adquirido aquelas que eram próprias do primeiro mês. Certo? Aos 2, a mesma coisa. Aos 3, a mesma coisa. Aos 4 e por aí vai. E outro ponto importante. É muito comum que as famílias, ou às vezes que um profissional de uma determinada área, ele dê atenção exclusivamente a aspectos de uma única área do desenvolvimento. Mas o desenvolvimento, ele abrange várias áreas. Então, a gente, por exemplo, num bebezinho pequeno, é muito comum que as pessoas estejam atentas ao desenvolvimento motor. Ele senta ou ele não senta, ele sustenta a cabeça ou ele não sustenta a cabeça, ele andou ou não andou, né? Então, são esses marcos, assim, mais grosseiros, vamos dizer, que as pessoas normalmente prestam mais atenção. Mas o desenvolvimento, ele acontece em várias áreas. Didaticamente, a gente divide esse desenvolvimento principalmente em 7 áreas, certo? Que são, pelo menos são as áreas que são as mais frequentemente avaliadas na maioria das escalas. Existem escalas que avaliam o desenvolvimento de maneira objetiva, e algumas escalas avaliam 8 ou 9 áreas, 10 áreas distintas, outras avaliam um pouco menos. Mas a maioria das escalas foca em 7 áreas principais, que seriam a comunicação receptiva, então como a pessoa, as escalas de desenvolvimento podem avaliar de 0 a 90 anos, tá? A gente está focando aqui em desenvolvimento infantil, mas nós temos escalas de avaliação do desenvolvimento que avaliam o desenvolvimento mesmo do adulto, tá? Então, a gente avalia lá, a maioria das escalas avalia como a criança ou o adulto percebe e entende o que ela entende, isso a gente chama de comunicação receptiva. Avalia como a criança ou o adulto se comunica, se expressa, e aí isso pode ser através da fala, pode ser através da escrita, pode ser por meio de gestos, então tudo isso é comunicação expressiva. As escalas avaliam também as habilidades sociais, então como é que essa pessoa se relaciona no seu ambiente, como é que ela entende as regras sociais, como é que ela responde aos estímulos sociais da comunidade, etc. Avalia o desenvolvimento cognitivo, então como é que é essa aprendizagem de conceitos, o raciocínio, o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas. Avalia a motricidade ampla, desenvolvimento motor grosso, a motricidade fina, que são as habilidades referentes principalmente ao uso das mãos e da cabeça, e avalia as habilidades de autonomia e de independência pessoal. Então, essas 7 áreas são as principais que estão avaliadas, contempladas na maioria dos instrumentos de avaliação. Tem alguns outros instrumentos que divide, por exemplo, coloca habilidades de imitação em outra área, coloca habilidades de jogo em outra área. A maioria das escalas compila essas outras habilidades dentro de cognição, por exemplo, ou de habilidades sociais. Mas a maioria didaticamente divide em 7 áreas. Para cada uma dessas áreas de desenvolvimento, nós temos marcadores específicos para cada fase da vida inteira. Então, olha só que interessante. Eu tenho marcadores específicos de desenvolvimento cognitivo desde o nascimento. Então, logo ao nascer, eu espero algumas habilidades de desenvolvimento cognitivo. Aos 2, aos 3 meses, eu espero outras habilidades de desenvolvimento cognitivo. Eu tenho habilidades que eu espero de motricidade fina logo ao nascer. E elas vão se refinando e se aperfeiçoando ao longo da vida, né? Eu tenho habilidades de linguagem, de comunicação receptiva e de comunicação expressiva desde o momento 0 da vida até ao longo de toda a vida. Então, quando que eu vou suspeitar de uma alteração do desenvolvimento? Em qualquer momento. Porque para qualquer etapa do desenvolvimento, eu tenho marcadores específicos que me mostram exatamente o que eu espero daquele momento. E se eu sei que a criança, no caso a gente está aqui focado, né, na criança, mas, por exemplo,
Essas escalas de desenvolvimento no adulto são muito importantes, por exemplo, para eu avaliar Alzheimer. Então, aplicar uma escala de desenvolvimento no adulto e perceber que ele está perdendo habilidades do desenvolvimento próprios daquela faixa etária do adulto é um indicador importante, por exemplo, de uma demência, certo? Numa criança, a criança que não atinge esses marcadores é um indicador importante de que ela pode ter um transtorno do desenvolvimento que está afetando a aquisição dessas habilidades. O que a maioria das pessoas não sabe? Que é preciso olhar para todas essas habilidades. E que eu simplesmente saber se a criança anda ou não anda, se a criança fala ou não fala, não é suficiente. Então, Ednise, no meu caso, por exemplo, a gente começou a desconfiar que o Daniel tinha atraso de desenvolvimento, ele estava com 1 ano e 6 meses. Mas o que acontece? É uma tecla que você bate incessantemente no seu Instagram e eu vejo que é uma filosofia que você leva a fundo de difundir essa informação, que é aquela criança que vai adequar. Que cada criança tem o seu tempo. Eu escutei muito isso. E é gritante para mim, é doído quando uma mãe chega para mim e me pergunta, porque eu já tenho muitas pessoas que me conhecem e vêm me perguntar, já que eu tenho experiência, para brincar um pouquinho com o filho, e aí eu falo, leva num médico, aí um especialista ou pediatra vai e fala, não, tá tudo tranquilo. E eu que sou leiga, que não sou profissional, já enxerguei que tem um atraso, porque eu vivo isso na minha vida. Eu fico para morrer, Denise, com um troço desse. Eu também, super te entendo. Essa foi uma das razões principais de eu ter pensado nesse curso e pensado nele tanto para pais quanto para profissionais. Porque essa é sua história, Nath, você ainda conseguiu suspeitar ali com 18 meses, né? É claro que assim, eu estava falando para você, olha, a gente tem marcadores para cada fase do desenvolvimento. Se eu compreendo e se eu sei exatamente o que esperar, e se eu vejo que a criança, tipo, ó, esse mês ela falhou em uma habilidade, tudo bem, isso pode não significar nada. Pode ser, de fato, apenas uma variação prevista. Mas no mês seguinte ela falhou em outra habilidade. Puxa, e no outro mês eu já percebi que houveram 3 habilidades que ela falhou. Isso tem que ser considerado, né? Por que a maioria das pessoas suspeita tardiamente? Porque só sabe dos marcos de desenvolvimento mais grosseiros. Quando surgem as primeiras palavras, quando tem que começar a fazer frases, isso está começando a ficar mais conhecido agora até. Quando tem que andar, quando que senta. Então a criança não teve nenhum atraso motor, tá tudo bem, né? Então, todas essas não coisas... Não é bem assim, né? Exato, né? Essas coisas são minúcias e são minúcias importantes. E o que acontece? A gente tem muitas crianças que não vão ter atraso de fala. Eu tenho uma pacientinha, ela tem 3 aninhos, a gente fechou o diagnóstico dela de autismo há pouco tempo. Ela fala melhor do que a maioria dos adultos, aos 3 anos. Ela fala frases impressionantes. Ela tem um diálogo, um discurso que é absurdo. E aí hoje a supervisora dela, que é aqui da minha equipe, a semana passada foi observá-la na escola. E aí foi acompanhar, que a gente está fazendo todo um programa de intervenção para ela. E aí aquele caso bem clássico de menina autista. Ela é muito inteligente, ela não tem nenhum atraso no desenvolvimento. Quando você aplica uma escala, ela não tem atrasos. Ao contrário, ela está acima do esperado para a idade em várias áreas. Ela só tem déficits de fato em habilidades sociais mais refinadas e nas habilidades de jogo. Então, por exemplo, o jogo simbólico dela é um jogo meio fake. Ela consegue imitar umas ações simbólicas de jogo, então ela representa um pouco com os brinquedos, mas ela não consegue dar continuidade na brincadeira. Então, se você fala para ela assim, vamos fazer uma comidinha, ela finge que está fazendo. Vamos dar a comidinha para a boneca? Ela fica muito brava e fala, não, boneca não come. Super concreta. Super rígida, inflexível. Isso. E aí ela tem uma série de questões de comportamento por conta dessa inflexibilidade.
E a gente observou, por exemplo, que na escola ela mimetiza o ambiente, porque ela tem muito boas habilidades de imitação. Então ela observa o que as melhores amigas estão fazendo e ela só faz depois que as amigas fazem. E aí ela reproduz exatamente o que as amigas fazem. Então ela entendeu, construiu esse padrão e ela reproduz isso. O que iria acontecer com essa criança se não tivesse uma família muito atenta, se já não tivesse envolvida com essas coisas e tivesse buscado essa avaliação? Ela seria uma criança que passaria bem, com alguns problemas de comportamento, por conta dessa rigidez, por conta da inflexibilidade, né? Mas ela ia se virar na vida. Ela ia continuar, ela ia passar pela infância, disfarçando esses sintomas, né? Que é muito comum nas meninas com esse perfil. E quando ela chegasse na adolescência, ela muito provavelmente ia se tornar o que a gente mais vê na clínica. A adolescente problema, que depois recebe 3 ou 4 diagnósticos psiquiátricos diferentes. Bipolar, borderline, depressiva, ansiosa, com uma série de tratamentos que normalmente não dão resultado, até que alguém conseguisse chegar ao diagnóstico de autismo dessa adolescente. Isso é muito frequente, Nath, muito comum, né? Isso acontecer em meninas que têm QI elevado, porque elas têm esse perfil de mimetizar muito o ambiente e conseguirem passar despercebidas. Então, entender essas minúcias a fundo é uma espécie de impostor, né? Ela se adequa para poder caber naquele espaço. E não é uma coisa planejada, porque a criança aos 3 anos ela não tem consciência disso. Ao contrário até do que tem uma série de linhas aí mais feministas, falando que as meninas com TEAs, elas disfarçam para tentar se encaixar, não sei o que, não sei o que. Isso não é consciente. Isso é um mecanismo natural da criança pequenininha, ela faz isso desde pequena, de fato. E depois, na vida adulta, isso fica muito mais difícil e aí é onde a coisa pesa, de fato, se torna um problema muito mais evidente. Agora, entender essas sutilezas, e aí por isso que eu insisto tanto que é tão importante que tanto pais quanto profissionais conheçam a fundo o que esperar do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento típico, porque em qualquer etapa do desenvolvimento você pode perceber essas coisas, né? E não basta conhecer o grosso da coisa, porque essa criança, por exemplo, ela passou em tudo. Tudo aquilo que eram habilidades mais grosseiras, ela pontuou normalmente. Então, se você aplicasse qualquer teste mais grosseiro, se você fizesse qualquer observação mais superficial, ela não pontuaria para a gente fechar um diagnóstico e poder intervir. Diniz, no mundo ideal, os pais se preparariam para receber essa criança na família, no mundo ideal. Mas nós não vivemos no mundo ideal, né? Então, eu sou da política assim, desconfiou que tem algo errado, procurar ajuda. Né? Agora, assim, quando você desconfia que tem algo errado com seu filho, que o desenvolvimento está atrasado, ou que tem algum comportamento que não está encaixando, às vezes não é nem um comportamento que não encaixa ou que não está adequado, mas é algo que está te incomodando. Algo que ligou aquela luzinha lá no subconsciente. Né? Você fica com a pulguinha atrás da orelha. Quem que a gente procura primeiro? Qual que é o ideal de procurar? Olha, é muito difícil dizer isso para uma família que não está nesse meio do desenvolvimento infantil, porque é muito provável que essa família caia nas mãos de um profissional que não sabe o que está fazendo. A gente sabe disso, infelizmente. Tá? Essa é outra angústia do tipo, vamos fazer esse curso. Por isso a pergunta. O que seria o ideal? Que essa família buscasse, de fato, o profissional que mais entende de desenvolvimento infantil. Só que quem ainda não está nesse meio não tem recursos para avaliar isso. Essa é a grande angústia. E aí é aquilo que a gente sabe que acontece com muita frequência. A família procura um profissional, fala das suas angústias que estão corretas, e o profissional fala assim, é coisa da sua cabeça, mãe, espera. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né?
Acho que você mesmo deve ter passado por isso em algumas Mas circunstâncias. aí, Denise, eu vou entrar numa coisa aqui que eu não sei. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá? O que que acontece? É, um cardiologista, ele não pode operar o cérebro, Exatamente. né? Então, o que que acontece? É, às vezes, esse médico que eu procurei, ele não tem o conhecimento necessário para avaliar o meu filho. Então, o ideal, o que eu sinto é que o médico que avalia o filho, seja ele um neuropediatra, seja ele um pediatra, seja o que for, ele tenha a consciência De que se encaminhar. a família está com dúvida, se a família está com esse sentimento, ele encaminhar essa família para um profissional da confiança dele, que ele saiba que vai fazer uma boa Isso é o mundo avaliação. ideal, Nath. Esse é o mundo ideal. Mas Porque isso nem o sempre encaminhar acontece. é hábito na medicina e a família tem mania, pelo que eu tô recente desse mundo. Mas o que eu entendo é que a família eu inventei, eu não sei nem se existe essa palavra, de medicalizar a situação. Sim, a família sempre É, procura o médico. Normalmente o é o pediatra. médico que vai É, resolver, né? É o médico exato. que vai resolver. Então esse médico É, tem que ter o discernimento para encaminhar essa família. com certeza. Eu acho que são duas coisas urgentes, assim, pelas quais eu tenho trabalhado arduamente, muito mesmo. Uma é tentar instrumentalizar os pais, e assim, eu criei o curso, estou criando um aplicativo para que os pais estejam donos dessa informação. Maravilhosa. A ideia é essa, assim, eu criei o curso muito pensando nisso, porque se os pais souberem, falar assim, eu sei que tem alguma coisa errada com meu filho, eu procuro um profissional que devia saber mais do que o pai e a mãe. O profissional fala assim, tá tudo bem, espera, cada criança tem seu tempo, ele vai falar, esse profissional não, vou procurar outro, né? E outra função do curso é capacitar os profissionais, né? Tipo, não, eu sei, não, alguma coisa não tá certa aqui, a gente precisa olhar para isso. E aí eu tô querendo transformar as coisas numa ferramenta mais objetiva ainda. Né? Então eu tô construindo um aplicativo, a gente já são mais de 2 anos de pesquisa. Parte dessa pesquisa para o aplicativo foi que deu origem ao material do curso que eu lancei. Mas eu estou construindo um aplicativo de monitoramento do desenvolvimento infantil. Esse aplicativo vai estar disponível gratuitamente para as famílias. Então, os pais vão poder baixar o aplicativo no celular e acompanhar todos os meses o desenvolvimento da criança. Tá? Então, Maravilha. eu compilei os dados das principais escalas de desenvolvimento e tudo. A gente tem todo um trabalho de pesquisa científica agora que a gente vai dar início para validar de fato esses dados, estatisticamente. Mas a ideia é que, então, terceiro mês de vida, eu vou lá e entro com os dados do meu filho no aplicativo. E aí, vou testar o desenvolvimento do meu filho hoje. Então, o aplicativo já calcula a idade da criança e já retorna todas as habilidades que a criança deveria ter naquela fase. Então, tem a descrição da habilidade e tem um vídeo demonstrando a habilidade para o pai saber exatamente o que ele tem que observar. E aí o pai assiste o videozinho curto, é um vídeo de 10, 15 segundos, testa para ver se o filho dele faz aquilo. Aí ele faz? Sim, ele vai e informa o aplicativo. Sim. Não faz, ele diz que não. Como a gente tem janelas, né? Então tem habilidades que começam a ser adquiridas aos 3 meses, mas que eu tenho uma tolerância, por exemplo, até os 6 meses que aquela habilidade pode ser adquirida. O aplicativo já vai saber isso. Então, tipo, ele não adquiriu essa habilidade ainda, mas tá tudo bem, isso não é um atraso. Ou não, essa habilidade já devia ter sido adquirida. Então, tudo isso já está dentro da inteligência do aplicativo. A gente suou um bocado para construir isso. E vai e aí, entregar assim, bonitinho. exatamente. E aí, no final, o aplicativo retorna para os pais o seguinte: fala, olha, tá tudo bem com seu filho, volta aqui o mês que vem. Ou o aplicativo vai retornar a seguinte mensagem para a família: o desenvolvimento do seu filho merece atenção, fale com um especialista. Então, o aplicativo só vai dar essa informação a princípio, porque o aplicativo não faz diagnóstico, obviamente. Ele é uma ferramenta de acompanhamento, de triagem. Mas, qual que é a grande sacada que eu quero, com a graça de Deus, encurtar esse caminho para os pais?
As famílias vão poder entrar em contato com os profissionais por meio do próprio aplicativo. Então, quando surgiu a suspeita de que existe alguma coisa errada, a pessoa pode entrar em contato com um especialista em desenvolvimento infantil para poder tirar as dúvidas. Vai encurtar muito perrengue na nossa vida. A ideia é essa. Então, o que eu quis com esse aplicativo? Ter uma ferramenta objetiva com que os pais pudessem, de fato, monitorar o desenvolvimento e garantir que eles não vão cair na mão de nó cego, que não sabe o que está fazendo. Verdade, Ednizes, verdade. E assim, vou te falar a experiência de mãe. Quando a gente entende que o filho está precisando de ajuda, é um desespero. É uma angústia. É um desespero total, é uma angústia, porque a gente tem um filho idealizado, a gente não quer que o filho da gente passe por nenhuma dificuldade, nem financeira que a gente tenha passado na vida, a gente não quer que os nossos filhos passem por aqui. Quem dirá saúde física ou mental, né? Então, assim, graças a Deus eu tive quem me pegasse pela mão. Mas e quem não tem? Exato. Não, né? Então, assim, eu já vi Deus foi maravilhoso comigo, mas tem pessoas que penam na mão de profissionais, as crianças sofrem abusos, não estou falando nem de físico, não tem uma gestão respeitosa do tratamento da criança. Eu já conheço tanta história triste e que às vezes as famílias não têm nem consciência de que elas estão passando por um tratamento desrespeitoso e que às vezes fica até complicado de você alertar essa família. É muito difícil. É muito angustiante. E a gente tem um caminho muito longo para mudar. Né? Eu tenho histórias, por exemplo, um pacientinho que eu avaliei um tempo atrás. Uma criança que a gente brinca que é diagnóstico de corredor, sabe? Passou assim e falou, ops, autista. Sabe quando tipo... né? Você tem um olhar afinado, né? Mas é a criança que qualquer um bate o olho e fala, esse menino é autista. Bate o olho e fala. Sem dúvida. Esse menino estava há 4 anos sendo acompanhado por um neurologista sem diagnóstico. O menino sério, né? O menino estava com mais de 5 anos. A família suspeitou, ele não tinha nem 1 aninho de idade. E aí a família confiando no profissional e ela perdeu esse tempo preciosíssimo, que não volta, né? Isso. E pegando esse gancho seu aí, uma coisa que eu sempre falo, repito, se eu estiver errada, você me corrija. Daniel não tem diagnóstico ainda por causa dessa dificuldade. A gente mora numa região muito distante dos grandes centros, eu moro no interiorzão, minha cidade não tem nem 10 mil habitantes, não tem especialista dessa área aqui, nenhum. Precisa, agora que o nosso Serviço Público Municipal criou um centro e está trazendo esses profissionais para a nossa cidade, porque não tem, está tendo que importar pessoas. E aí, o que aconteceu comigo? A gente não conseguiu montar uma equipe multidisciplinar completa para o Daniel. Sim. Tanto por desafio financeiro, como por dificuldade geográfica, a gente é muito entrave. Só que eu coloquei na minha cabeça, Denise, que eu preciso de diagnosticar o meu filho para a gente ter mais como gerenciar essa situação e saber para onde que a gente vai. Mas, mesmo sem diagnóstico, eu falo com as profissionais que atendem eles, que são maravilhosos, eu falo assim, não me interessa o diagnóstico do Daniel, eu quero intervenção. Não me interessa. Isso. Se ele não... Eu quero intervir com ele, eu quero que ele progrida. E ele está progredindo, graças a Deus. E uma coisa interessante, Nath, eu tô trabalhando muito nisso, especialmente aí na questão do aplicativo, porque eu quero fazer diagnóstico de bebês antes de 1 ano de idade. Que, na verdade, assim, nessa fase a gente nem fala em fechar diagnóstico. A gente fala em detectar risco. Detectar risco. E a detecção de risco é suficiente para você iniciar uma intervenção. Não é necessário fechar o diagnóstico para que você faça... É necessário intervir, né? É necessário intervir. Diante da menor suspeita, é necessário intervir. Então, um primeiro ponto é esse, assim. Se eu
avalio esse desenvolvimento e eu entendo que existem alterações nesse desenvolvimento, isso é suficiente para que eu intervenha, né? Quando eu falo de bebezinhos pequenininhos, que eu tenho a máxima plasticidade neuronal, que é essa máxima capacidade adaptativa do cérebro, Fala um pouquinho da neuroplasticidade. Falo. Eu tenho essa máxima capacidade do cérebro se adaptar diante dos estímulos. Então, é possível que quando eu faço a detecção de risco em um bebê pequenininho, antes de 1 ano, com um mínimo de intervenção, eu consigo, às vezes, reduzir tantos sintomas que essa criança nem chega depois ao diagnóstico. Isso é possível. Tá? A ideia, nesses casos, é a gente conviver com a dúvida para sempre. Tipo, será que seria? Sabe? Nunca saberemos. Por quê? Porque a gente interveio muito, muito cedo. Mas é melhor conviver com a dúvida sabendo que a criança está com um comportamento adequado, está com um desenvolvimento adequado, né? Saber que a criança teve o máximo de desenvolvimento. Então, você perguntou assim, fala um pouco dessa neuroplasticidade. Neuroplasticidade é essa capacidade que o cérebro tem de fazer conexões. A gente tem essa neuroplasticidade até o fim dos nossos dias. Então, até o último dia da vida, a gente está aprendendo alguma coisa. Isso é graças a essa capacidade de aprendizagem do cérebro. Contudo, nos primeiros meses de vida, essa neuroplasticidade, essa capacidade de fazer conexões, ela é muito extrema. Então, a aprendizagem de uma habilidade num bebê pequenininho, ela é muito mais rápida do que numa criança um pouco maior, do que num adolescente, do que num adulto. Prova disso, por exemplo, é a aprendizagem de idiomas. Se vocês põem uma criança pequenininha a aprendizagem de um idioma, ela aprende muito rápido, sai falando e não precisa nem de muito suporte. Você coloca um adolescente ou um adulto para aprender o mesmo idioma, dá-lhe anos e olha lá se vai conseguir aprender tudo que precisa, né? A gente observa que, às vezes, por exemplo, fazendo a intervenção com uma criança com autismo, uma habilidade que eu, para um bebezinho pequenininho, de menos de 1 ano de vida, por exemplo, ou por volta de 1 aninho de vida, que eu demoro, às vezes, 1 semana, 15 dias ensinando aquela habilidade, para uma criança, depois dos 3 anos, às vezes eu demoro 6 meses para ensinar a mesma habilidade. Isso é reflexo dessa capacidade adaptativa do cérebro, dessa neuroplasticidade. Então, quando eu tenho a possibilidade de fazer esses diagnósticos cada vez mais precoces ou simplesmente detectar esses riscos cada vez mais precocemente e intervir, eu aumento imensamente as chances de adaptação, de autonomia, de independência, de sucesso na vida dessa criança. E o melhor, eu reduzo muito os custos. Então, eu atendi, por exemplo, alguns bebês que chegaram para mim com sinais de risco aos 7 meses de idade. Nossa, que maravilha. É maravilhoso. E nessa fase, a gente não faz intervenção por meio de profissionais, a gente só faz treinamento parental. Então, eu ensino é o meu caso. Aqui não tem os profissionais, a clínica que eu faço com o Daniel me treina e eu faço com ele. Perfeito. Quando a gente faz isso nessa fase com o bebê, então, por exemplo, uma criança de 3 anos, mesmo que seja por meio dessa estratégia, a gente vai precisar, por exemplo, de 3 horas por dia, 2 horas por dia no mínimo, né? De intervenção intensiva, de fato. Num bebezinho de 7 meses, a intervenção é de meia hora por dia. Então, é muito mais econômico, é muito mais rentável, até do ponto de vista financeiro. Quando a gente pensa e menos sofrido para a família, né? Porque a gente menos. É um sofrimento. Porque nessa fase, você não deu tempo da criança acumular atrasos. Você percebe pequenos desvios no desenvolvimento, intervém, ensina, a criança adquire e ela vai conseguindo estabelecer aquela cascata do desenvolvimento, né? Aquelas sequências que ela tem que adquirir, que você vai fechando essas lacunas, né? E a criança consegue esse desenvolvimento autônomo. Então, é muito fundamental que a gente pense em diagnósticos, em
em avaliações cada vez mais cedo, né? Isso muda completamente o prognóstico, isso muda completamente a perspectiva. É fantástico o que a gente pode fazer com essa intervenção cada vez mais precoce. Eu concordo com você, Denise. Mas o que acontece? Quando essa mãe, essa família desconfia e pede pra gente ver e tal, aí vem aquela coisa assim, mas ele olha, ele sorri pra mim. Mas ele não andou na ponta do pé, ele não enfileira as coisas. Como que a gente faz? Qual o conselho que você daria para esse tipo, que assim, é um grupo muito grande de pessoas, que tem a desconfiança, mas buscam esses comportamentos bem característicos que a criança não faz para, às vezes, se esconder desse diagnóstico, se esconder dessa desconfiança. Eu acredito, por experiência própria, que seja pelo medo do diagnóstico. Muitas vezes sim, né? A gente tem dois perfis de família, eu acho, assim. Tem aquelas famílias que, tipo, identifiquei, quero fazer alguma coisa para ontem e enfrenta tudo, enfrenta todos, né? Inclusive, dentro da própria família, muitas vezes resistência. E a gente tem aquelas famílias que vão buscar justificativas. Não, mas é assim por causa da pandemia. Não, é assim por causa da privação de estímulo. É assim porque o pai também demorou, né? Então, existem Tem esses o dois primo que perfis. falou com 5 anos de idade. Aí eu falo assim, deixa eu avaliar o primo. É muito complexo, né? Inclusive, um comentáriozinho sobre isso. Já vários casos da família chegar para mim, tipo, então, mas o pai da criança, mas o avô da criança também falou depois dos 5 anos. Aí eu olho para a cara do pai e falo, já tinha suspeitado. Mas não é? Quando vai ver, Denise, lógico, o pai também é autista, né? Isso. E aí, Mas esses sinais muito clássicos que você falou são aqueles que falam que a gente fala que é o tal do diagnóstico de corredor. Sabe? Tipo, não tem dúvida, a criança passou fazendo flapping, andando na ponta do pé e fazendo estereotipia vocal. Ou ecolalia, né? Ou Essas coisas mais ecolalia, específicas. né? Ou girando a roda do carrinho ali. Tá, esses aí a gente não tem dúvida. Mas a gente precisa lembrar que o autismo ele é um espectro. E que a gente tem desde casos mais sutis, mais leves, até casos muito severos. E que as características elas são muito variáveis, porque a gente está falando de fato de um espectro. Então a gente não tem, não existe uma manifestação que seja específica que você vai encontrar em todos os casos. O que a gente precisa entender? Que para a gente fechar o diagnóstico de autismo, a gente tem que atender 2 critérios. Esses critérios são déficits de comunicação e interação social e presença de comportamentos ou interesses restritos, repetitivos ou estereotipados. Como esses 2 critérios se manifestam? Das mais diversas formas. Então, por exemplo, eu contei o caso da menininha de 3 anos, que a gente fechou o diagnóstico agora, que ela não tem nenhuma alteração de fala. Ela fala melhor que um adulto. A fala dela é completamente bem organizada, inteligível e etc. Mas é uma menininha que, por toda essa habilidade de imitação que ela tem, ela disfarça muito bem, ela mimetiza os comportamentos do ambiente e ela consegue burlar a dificuldade social que ela tem, né? Então, ela imita o comportamento dos amiguinhos e ela mantém uma distância ali meio segura e ela passa despercebida. Mas a gente pode ter, por exemplo, nesse critério, a criança que não fala, a criança que tem uma fala completamente ecolálica, ou seja, ela só repete o que ela ouve, mas de maneira disfuncional. A gente tem a criança que não fala e não tem nenhuma intenção comunicativa, né? A gente tem os déficits da comunicação não verbal, então a criança que não aponta, que não compartilha interesse, que não triangula o olhar. Então, tudo isso são manifestações possíveis desse primeiro critério, que a gente chama de critério A no DSM-5, que é o manual diagnóstico, né? Então,
Essas são possíveis manifestações desse critério A. O critério B, que é a presença de comportamentos ou interesses restritos, repetitivos ou estereotipados, pode se manifestar das mais diversas formas. Pode ser desde um movimento estereotipado das mãos, como o flapping, por exemplo, como o balanceio do corpo, nos casos mais severos, até um interesse estereotipado sobre características do ambiente. Então, aquela criança que gira a rodinha do carrinho para ficar vendo ela girar por muito tempo. A criança que gosta de ver a pá do ventilador girando. A criança que se fixa, por exemplo, numa única parte do brinquedo. Então, eu tive uma pacientinha, por exemplo, que ela adorava a boneca, só que ela só ficava focada no olho da boneca, hiperfocada ali no olho. Isso são comportamentos bem estereotipados. Alguns comportamentos são muito sutis. Por exemplo, eles podem se manifestar apenas através de interesses restritos. Então, a criança que sabe tudo de insetos. E ela adora falar sobre insetos, e ela lê sobre os insetos, e ela gosta dos insetos, e ela foca especificamente nos insetos. Os assuntos mais comuns são dinossauros, planetas, insetos, carros, tá? Esses são os hiperfocos mais comuns nas crianças. Carnívoros, herbívoros. Exato. E às vezes isso acontece que isso persiste. Conheço um autista que o hiperfoco dele foi guitarra por muitos anos. Tipo, ele tocava guitarra 14 horas por dia. Né? Então, as manifestações dessas características... E podem ser fases também, né, Edith? Podem. Elas normalmente variam. Sim, normalmente variam. Esse interesse restrito e repetitivo, esse hiperfoco, ele normalmente vai mudando ao longo da vida. Né? Conforme vai havendo uma maturação cognitiva, de linguagem, etc., normalmente esses interesses vão se modificando. E tendo contato com coisas novas também, muda os interesses, né? Muda, exato. Então, de fato, como você perguntou assim, não existem características que estejam necessariamente presentes em todos os casos. As manifestações desse critério A e critério B podem ser as mais diversas, e a gente pode ter sutilezas aí importantes, mesmo assim a pessoa conseguir preencher os dois critérios e fechar o diagnóstico de autismo. Falando assim como leiga, hoje eu entendo um pouco mais porque eu sou interessada no assunto e estudo mais. Mas no início, por exemplo, me comparando com todas as mães que não têm nenhuma informação de começo, a gente tem uma ideia pré-concebida, tipo uma caixinha, né? Se não tiver isso que está aqui dentro, só isso aqui, está descartada a hipótese, está tudo bem, bola para frente. Exato. Isso acaba às vezes sendo uma forma de lidar com o luto, né? Não, tipo assim, meu filho não é autista, meu filho olha nos olhos. Né? Sim. Meu filho não é autista. E há uma dificuldade muito grande, né? E há uma dificuldade muito grande da aceitação. Eu falo por mim mesma. Apesar do Daniel não ter diagnóstico, eu passo por todas as dificuldades de uma mãe que tem diagnóstico, por todas as lutas. E assim, mas eu assim, como mãe, eu gostaria de deixar, assim, me inspirei agora, Ednise, de falar para essas mamães, esses papais que vão assistir a nossa live, seja agora ou gravada, que é mais vitória do que luta. Sem dúvida. Eu vivo hoje uma constante alegria dentro da minha casa. Constante. Eu consegui desfraldar o Daniel com 3 anos. E foi muito fácil, foi muito tranquilo, ele é muito inteligente, ele entende ao pé da letra que eu falo com ele. Ele é uma criança hiper educada. Se eu entrego um brinquedo, ele fala obrigada. Se eu coloco um café na mesa para ele, ele fala obrigada. Então, assim, eu vivo momentos de felicidade, de entusiasmo constantemente. Então, é uma montanha russa? Mas tem mais pontos positivos do que negativos. Desde que eu, como mãe, o pai dele, como pai, nos responsabilizemos pelo fato de que nosso filho precisa de cuidado. E a partir do momento que eu começo a cuidar, eu vou ter resultados positivos. Sem dúvida, com certeza. Isso é muito interessante, Nath, porque falar desse papel dos pais
é uma coisa muito central, né? Eu trabalho com um modelo de intervenção em que a família, ela é o centro do processo. E se a família não Até porque a gente passa adere, mais tempo com a criança, né? sem dúvida. E se a família não adere inteiramente, a gente não consegue caminhar. Esse é um dos pontos, um dos pilares principais do sucesso da intervenção. Então a gente tem às vezes famílias que não dão conta, né? Que tipo delegam para os profissionais, faz assim, ó, resolve aí e me traz pronto. Eu passei por uma fase de ansiedade, eu já vou passar para a minha experiência, Denise. Vai, manda ver. Porque, assim, é muita responsabilidade. Para você ter uma mãe que você não supervisiona, você vai ter mais, mais liberdade comigo. Eu passei por uma fase, eu estou saindo dessa fase. Eu passei por um ano muito intenso, intervindo muito com o Daniel. E, assim, a responsabilidade de uma mãe ser AT é extremamente cansativo. É desgastante. AT, para quem não sabe, é assistente terapeuta. Então, me veio aquela de que eu não queria mais ser assistente terapeuta do meu filho, eu queria ser mãe, né? Então, me veio aquela coisa, uma ansiedade tremenda, eu olhava para o ambiente de fazer as terapias com ele, eu ficava extremamente ansiosa, estressada, não estava conseguindo fazer. A minha supervisora passou os maus bocados comigo, mas graças a Deus estou começando a entrar no eixo de novo. E é normal ter esses altos e baixos, né, Denise? Sim. Mas o que a gente não pode é desistir dos nossos filhos. E eu sinto uma necessidade muito grande de falar para os pais, como mãe, que eu acho que às vezes vocês, profissionais, dentro dessa ética, vocês não podem falar, que é não terceirizem seus filhos. Os nossos filhos não podem ser terceirizados. Não pode, de jeito nenhum. E assim, a gente precisa de vocês para nos nortear em como cuidar dos nossos filhos, porque a gente não entende a ciência. Mas nós temos que ser os especialistas dos nossos filhos. E eu insisto muito nisso. Eu sempre digo assim que a família, os pais, eles são os maiores especialistas nas crianças. Ninguém sabe mais sobre aquela criança do que aquele pai e mãe. Ninguém. E o profissional que não sabe ouvir isso, que não sabe acolher isso, também não tem sucesso. Né? Por mais que às vezes a gente tenha que ajustar as coisas, ajustar a visão, ajustar o entendimento da família, e aí a gente vai ter que fazer isso com jeitinho, com cuidado, às vezes a gente, né? Com muita ética. Às vezes a gente queria, tipo, chegar com o pé na porta, né? Tipo assim, putz, isso aqui não vai dar certo. Acorda, aí você fala, minha exato, dá um chacoalhão, assim, né? E aí você fala, não, a vontade calma, é essa. É o tempo dessa família e aos poucos a gente vai construir isso e aí a gente vai... E a gente tem, e assim, eu acho que vocês como profissionais, vocês entendem, devido ao tanto de pessoas que vocês lidam, que os pais também estão passando por aquilo. Né? Eu falo por mim, que hoje eu vivo, a minha família está toda estruturada em volta do desenvolvimento do Daniel, todo mundo. Então, não é a criança que está passando por um diagnóstico, é uma família que está passando por um diagnóstico. Né? E muda tudo, né, Nath? Muda tudo. Tudo. Você não tem aquele passeio que você fazia mais. Para eu poder fazer a live com você, o meu marido teve que sair com ele, ir lá para casa da vovó, porque senão ele estaria interferindo com a gente aqui o tempo todo. Então, não tem aquele entendimento, até porque ele é bebezinho praticamente, né? Tem 3 anos. E toda criança nessa idade é dependente. Mas a gente muda tudo. E assim, eu não me importei de mudar. A minha prioridade hoje são os meus filhos e ponto final. Isso é muito legal. Retomando um pouquinho o que você disse, Nath, né, de não terceirizar, você falou isso especificamente para as famílias das crianças atípicas. Mas eu queria deixar um recado para as famílias de todas as crianças. Todas. A gente está num contexto social onde a maioria das famílias é obrigada a terceirizar. Né? Então, a gente tem rotinas desenfreadas, a gente tem trabalho muito exigente, a gente tem deslocamentos. Quem mora nas grandes cidades, né? Tipo, gasta 2, 3, 4 horas no trânsito para ir e voltar. Né? Em São Paulo, eu saio daqui. Em São Paulo isso é comum, tipo, quem gasta 1h30 para ir, 1h30 para voltar, tá muito no lucro, né? Do trabalho. Então, é quase impossível que no nosso arranjo social as famílias não sejam obrigadas em algum grau a delegar
a educação e a formação dos seus filhos para outras pessoas. Quando a gente tem uma criança com transtorno do desenvolvimento, é muito comum que essa delegação seja feita para a equipe que está intervindo, né? E a família muitas vezes fica esperando, tipo assim, devolve, pronto, tá tudo certo, acabou, né? E resolve aí os meus problemas. Mas é comum isso acontecer também nas crianças neurotípicas, né? Naquelas sem diagnósticos. E isso costuma ter Eu sou impactos professora, muito eu vivo ruins. isso diariamente. Porque aí a família delega, por exemplo, para a escola, né? Para o professor. Tipo Às assim, vezes, desculpa te interromper, mas é uma né? coisa que vai te ajudar na fala. Eu já vivenciei, já trabalhei em tudo quanto é área que você pensar de escola, eu já trabalhei. E eu já vivenciei, não foi nenhum nem duas vezes, foram várias famílias que chegam, entregam o filho na diretoria da escola, ou para o professor, ou para o supervisor, ou para o orientador, e fala assim, olha, eu não dou conta desse menino, vê o que vocês fazem com ele, porque não, eu lavo as minhas mãos, eu não sei o que eu faço com essa criança, ou com esse menino, ou com essa menina, porque não estou dando conta. Resolve aí. Então, isso é assim, eu tô indo ao extremo porque, para mim, isso é o cúmulo da terceirização do filho. É. Então, a gente tem que ter essa consciência, não é, os nossos filhos não são extensão de nós, mas eles são, primeiramente, Deus nos confiou essa vida. Sem sombra de dúvida. Né? Um presente de Deus, né? E segundo, eles são, se você não eu acredito que todos os pais amam seus filhos, mas se você não ama ele, é sua responsabilidade, você tem que dar conta. Com certeza. Não tem outra. Não tem outra. E você está citando um caso onde isso foi expresso. Onde a família falou assim, resolve Sim. porque eu não sei o que fazer. E na frente da criança. Agora você imagina. Mas imagina. O número de famílias em que isso acontece de maneira velada é a grande maioria. Que não tem a fala, mas tem o comportamento, né? Exato. No início da pandemia, né, que a pandemia acabou aproximando muitas famílias da realidade dos filhos, e aí foi aquele caos. Eu tive mães que eu acompanhava que falavam assim, eu tô desesperada, eu não consigo... Mães que tinham uma rotina de trabalho exaustivo, fora, etc. E elas diziam assim, eu não sei o que fazer, eu não dou conta desses 2 meninos em casa. Tipo, não dá pra mim. Por quê? Porque muitas vezes ela só teve chance de tomar contato com aquela realidade de mãe, de 2 filhos, de estar em casa, de lidar com aquilo tudo, porque foi obrigada pela pandemia. E não por um lado foi bom, né? Que foi, sim, uma coisa muito boa por um lado. E não é que assim, tipo, é uma mãe ruim que... Mas não, como eu disse no início, nosso arranjo social empurra para isso, né? Essa mãe, por exemplo, era uma excelente mãe, super envolvida no processo terapêutico, super presente, super... Só que ela sequer tinha tido a chance, em algum outro momento, de entender quem eram os filhos dela. Porque ela não teve chance de conviver com eles intensamente, a ponto de observá-los, de conhecê-los a fundo, de participar da vida deles, né? Então, Denise, não seria talvez eu como professora e lidar com família sempre. Eu estou percebendo nos pais uma falta de repertório muito grande em saber lidar com os filhos. Famílias que os pais não têm maturidade para lidar com os filhos, como se eles não tivessem passado da adolescência e eles não conseguissem Nath, lidar com a adolescência. Esse assunto faz mais umas 5 lives, mais ou menos, porque Mas aí... Vamos ver quanto tempo a gente está. Acabou Jesus, está acabando a nossa live, está acabando. Mas eu acho que isso que você está descrevendo, ele é um reflexo, na verdade, desse mecanismo que está se retroalimentando. Então, a gente tem filhos que não têm pais, que vão se tornar adultos imaturos. Esses pais normalmente estão querendo compensar essa ausência com superproteção, com presentes, com suporte financeiro. Aí essas crianças vão crescer, normalmente não vão se tornar adultos autônomos, independentes, saudáveis, vão constituir famílias que vai gerar novas crianças com esse perfil e esse ciclo vai se repetindo. E aí, de fato, a gente tem um monte de adolescentes aos 40 anos e por aí vai.
E não é feio buscar ajuda, né? É importante, se a pessoa tá vendo que não tá dando conta, busca um profissional para ajudar, né? Ô, Ed, fala pra gente aí, rapidinho, que a nossa live tá acabando, sobre o seu curso maravilhoso, que eu tô piricando de vontade de fazer. E Pois é. fala aí como que vai ser. O curso ele é fruto desses últimos anos de pesquisa para desenvolver o aplicativo. Então, foi um trabalho árduo. Quem vê aí a trajetória fala assim, poxa, você já fez uns 3 doutorados de pesquisa e ainda não defendeu nenhum, né? Porque o volume de pesquisa que eu acabei fazendo para produzir tudo isso foi muito alto. E aí eu decidi, vendo essa necessidade dos profissionais que não conseguem olhar a fundo o desenvolvimento, vendo essas demandas dos pais que precisam dominar isso tudo para poder estimular melhor, para fazer diagnóstico precoce, para saber se o que os profissionais estão fazendo é o adequado ou não. Então eu resolvi compilar essas informações todas e disponibilizar isso, tanto para pais quanto para profissionais. Então eu fiz, o curso está dividido em 2 partes. Uma parte teórica, bem aprofundada, onde eu pego cada uma dessas 7 áreas do desenvolvimento e eu explico toda a linha, tudo que a criança adquire na primeira e segunda infância, né? De 0 até por volta de 7 anos. Tudo, toda a linha. Então, tipo, o que ela vai adquirir? Tudo de desenvolvimento de linguagem, comunicação receptiva e expressiva. Tudo que ela vai adquirir de desenvolvimento motor. Tudo que ela vai adquirir de desenvolvimento cognitivo. Tudo que ela vai adquirir de habilidades sociais. Então, é um aprofundamento mesmo, onde eu vou mostrando essa linha de cada uma das áreas. Depois tem a segunda parte do curso, que é uma parte totalmente prática, onde eu pego e explico em cada fase dessa primeira e segunda infância. Eu foco mais até os 6 anos, a segunda infância termina ali por volta dos 7, eu foco um pouco mais até os 6. Mas aí eu explico como é que a criança brinca em cada uma dessas fases. Então aí eu explico qual é o nível de jogo, porque talvez isso não seja muito claro para todo mundo, mas a criança tem diferentes tipos de jogo em cada fase do desenvolvimento. E a aprendizagem da criança acontece por meio do jogo. Então, eu descrevo exatamente como que a criança brinca nos primeiros meses de vida até 1 ano e quais são as habilidades que ela vai adquirir em cada uma dessas áreas do desenvolvimento. Então, eu listo todas as habilidades que são previstas para aquela fase. Então, e aí isso está dividido de 2 em 2 meses, até de 0 a 12 meses, porque a criança, o bebê muda muito, né? Depois eu explico isso de 12 a 18 meses, depois de 18 a 24, que também são 2 fases distintas, bem distintas. Depois eu explico de 24 a 36 meses, então entre 2 e 3 anos, entre 3 e 4, entre 4 e 5, entre 5 e 6 anos. E ao final de cada um desses módulos de jogo, explicando como é o desenvolvimento dessa brincadeira, eu tenho a lista de todas as habilidades de todas as áreas que a criança tem que adquirir naquela fase. Então, ao longo do curso, eles têm mais de 1.000 habilidades, mais de 1.000 marcadores do desenvolvimento de todas as áreas para todas essas faixas etárias. Então, é um trabalho homérico, assim, e tá tudo mastigadinho, bem objetivo. Então, quem quiser, por exemplo, eu sou mãe e eu quero aprender como estimular meu filho, eu quero ir direto para a prática. Pode adquirir o curso e começar pelo jogo, por exemplo. Eu sou profissional, mas eu quero aprofundar um pouco mais sobre desenvolvimento cognitivo. Então, eu posso ir lá e assistir as aulas do módulo de cognição, entender como é que acontece esse desenvolvimento cognitivo, ou de habilidades sociais. Então, é um curso que está bem eclético e que consegue atender essas demandas todas. Maravilhoso, né? Fora isso tudo falando do desenvolvimento típico. Aí agora, a partir da semana que vem, a gente vai começar com as aulas bônus ao vivo, onde a gente vai ter, todo mês a gente vai ter aulas ao vivo com especialistas convidados, falando dos aspectos dos transtornos do desenvolvimento. Então, agora no mês de abril a gente vai falar muito de autismo, porque é o mês do TEA, né? E aí a gente vai ter
avaliação diagnóstica, a gente vai ter avaliação médica, a gente vai falar sobre avaliação motora do TEA, enfim, vão ser vários assuntos aí que vão complementando essa base do desenvolvimento típico que o curso já dá. Nossa, Denise, maravilhoso. Estou ansiosa por esse aplicativo, estou ansiosa por esse curso. E aí, quem não segue a Denise, aí em cima, ó, tá? O arroba dela. Vamos seguir. Quem é da Denise não me segue, pode seguir, que tem conteúdo bacana no meu Instagram também. E vamos que vamos, e vamos fazer a nossa missão, né, Denise? Que eu também estou levantando essa bandeira de sinalizar para as famílias que a gente tem que tomar atitude. Quanto tanto famílias típicas quanto atípicas, nós temos que governar, assumir o governo das nossas casas. Com certeza. A ideia é encurtar caminhos. Muitíssimo obrigada. Você é uma querida, linda, de ter aceitado esse convite. Foi-se maravilhoso e pode contar comigo. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo, pessoal. É.